A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que constrói o seu destino apenas durante as horas em que está acordada, como se decisões conscientes, ações visíveis e esforço direto fossem os únicos fatores capazes de produzir resultados. Essa visão, apesar de amplamente aceita, está incompleta. Existe um período do dia em que a atividade externa diminui, mas o processo criativo interno atinge o seu ponto mais sensível, mais receptivo e, paradoxalmente, mais poderoso. O sono não é apenas uma pausa biológica ou um intervalo necessário para a recuperação do corpo. Ele é, na verdade, um portal funcional entre dois níveis da mente, um momento em que a barreira crítica do pensamento consciente se reduz e o subconsciente se torna mais acessível àquilo que foi sentido, aceito e consolidado internamente. Enquanto o mundo externo desacelera, o mundo interno assume o controle da construção silenciosa da realidade. 1/3 da sua vida acontece nesse estado, e ainda assim, esse período é frequentemente ignorado, como se não tivesse relevância prática. No entanto, é exatamente nesse espaço que as impressões mais profundas são registradas, e essas impressões são as responsáveis por moldar os outros 2/3 da sua experiência em estado de vigília. Aquilo que você vive durante o dia não surge do nada, mas sim de padrões internos que foram reforçados anteriormente. O ponto central não está no simples ato de dormir, mas no estado em que você entra no sono. O que você sente nos momentos finais antes de adormecer não desaparece, não se dissolve e não é esquecido. Pelo contrário, esse estado emocional e mental é absorvido pelo subconsciente como uma instrução válida, como um molde que será utilizado para organizar percepções, decisões e acontecimentos futuros. A maioria das pessoas entra no sono carregando resíduos do dia, como preocupação, frustração, ansiedade ou insatisfação, sem perceber que está reforçando exatamente os padrões que deseja evitar. Esse processo acontece de forma automática, não porque exista uma intenção consciente de criar resultados negativos, mas porque não há consciência sobre o funcionamento desse mecanismo. Quando você compreende que o sono não é uma interrupção, mas sim uma continuação mais profunda do processo criativo, a relação com esse momento muda completamente. Ele deixa de ser um hábito passivo e passa a ser um ponto estratégico, onde a direção da sua experiência pode ser definida com precisão. Quando você começa a adormecer, algo fundamental acontece dentro da sua mente, ainda que a maioria das pessoas nunca tenha parado para observar esse processo com atenção. A mente consciente, que durante o dia está ocupada interpretando estímulos, tomando decisões e reagindo ao ambiente externo, começa gradualmente a se afastar do mundo sensorial. Esse afastamento não é apenas físico, mas funcional, pois a atividade analítica perde intensidade e abre espaço para um nível mais profundo de processamento. Nesse ponto de transição, o subconsciente se torna mais acessível e mais receptivo, não porque ele passe a existir naquele momento, mas porque a interferência da mente consciente diminui consideravelmente. Enquanto você está totalmente desperto, existe uma espécie de filtro crítico que analisa, julga e muitas vezes bloqueia aquilo que não considera coerente ou possível. Porém, à medida que o corpo relaxa e a mente desacelera, esse filtro enfraquece, permitindo que impressões sejam registradas com muito mais facilidade. É exatamente nesse intervalo entre estar acordado e dormir completamente que ocorre o que pode ser chamado de união criativa entre o consciente e o subconsciente. Essa união não é simbólica apenas no sentido poético, mas funcional no sentido psicológico, pois representa o momento em que uma ideia deixa de ser apenas um pensamento passageiro e começa a ser aceita como uma realidade interna válida. O subconsciente, por sua natureza, não exerce julgamento, não questiona e não compara. Ele opera como um sistema de reprodução fiel, que recebe aquilo que é sentido como verdadeiro,
e trabalha para expressar esse conteúdo em forma de experiências, comportamentos e circunstâncias. Por essa razão, o estado emocional que você carrega nesse momento de transição tem um peso muito maior do que qualquer pensamento superficial que surge ao longo do dia. Se você entra no sono carregando tensão, insegurança ou sensação de falta, essas impressões são registradas como padrões que tendem a se repetir. Da mesma forma, quando você consegue assumir um estado interno de realização, tranquilidade ou satisfação antes de adormecer, esse padrão passa a ser utilizado como referência pelo subconsciente na construção da sua experiência futura. O momento de adormecer, portanto, não é um simples desligamento, mas um ponto de impressão profunda, onde aquilo que você sente deixa de ser apenas uma experiência interna momentânea e passa a se tornar um molde ativo para aquilo que será vivido. Um dos maiores equívocos na forma como as pessoas tentam transformar suas vidas está na crença de que desejar algo com intensidade é suficiente para torná-lo real. A ideia de que querer muito, pensar repetidamente ou até mesmo afirmar verbalmente um objetivo irá por si só produzir resultados ignora completamente o funcionamento mais profundo da mente. O desejo, isoladamente, não possui força criativa real enquanto não é acompanhado por um estado interno coerente com aquilo que se pretende viver. O subconsciente não responde ao que você gostaria que fosse verdade, mas sim ao que você sente como sendo verdade neste momento. Existe uma diferença significativa entre querer ser algo e sentir-se como esse algo. Enquanto o desejo aponta para uma ausência, o sentimento de ser estabelece uma presença interna. E é justamente essa presença que funciona como linguagem para o subconsciente, pois ele não interpreta palavras de forma literal, mas sim estados emocionais e padrões de identidade. Quando alguém diz que deseja prosperidade, mas internamente se percebe como alguém limitado, inseguro ou incapaz, o que está sendo realmente comunicado ao subconsciente não é a intenção declarada, mas sim a identidade sentida. Essa identidade atua como um molde invisível que organiza percepções, decisões e comportamentos de maneira consistente com aquilo que já foi aceito como verdade interna. Por isso, muitas vezes, o esforço consciente parece não produzir resultados duradouros, porque está desalinhado com o estado interno predominante. O sentimento, nesse contexto, não é apenas uma reação emocional passageira, mas sim um indicador daquilo que foi incorporado como realidade psicológica. Ele funciona como um mecanismo de tradução entre o pensamento e a manifestação, determinando quais ideias serão absorvidas e quais permanecerão apenas na superfície da mente consciente. Sem esse componente, o desejo permanece no campo da intenção não realizada. O erro mais comum, portanto, não está em desejar, mas em desejar sem assumir internamente a condição correspondente. Querer algo sem se permitir sentir-se como alguém que já possui ou já é aquilo, cria um estado de divisão, onde a mente consciente aponta para um objetivo, enquanto o subconsciente mantém um padrão oposto. Essa incoerência impede a consolidação de qualquer mudança real. Transformar a realidade nesse nível não exige mais intensidade de desejo, mas sim uma mudança na forma como você se percebe. Quando o estado interno é ajustado de maneira consistente, o desejo deixa de ser uma busca e passa a ser uma expressão natural de algo que já foi aceito como verdadeiro dentro de você. Existe um momento específico do seu dia que carrega um peso desproporcional na construção da sua realidade. E esse momento não acontece quando você está tomando decisões complexas ou executando tarefas importantes. Ele acontece nos instantes finais antes de você adormecer, quando a atividade consciente começa a se dissolver e o subconsciente assume o controle do processo interno. É nesse ponto que o último pensamento deixa de ser apenas um pensamento e passa a funcionar como um comando direto. O subconsciente, por sua natureza, é altamente influenciado pela última impressão recebida antes do sono profundo. Isso ocorre porque, ao adormecer,
você perde temporariamente a capacidade de selecionar, filtrar ou questionar aquilo que está sendo registrado. Não existe mais intervenção crítica, não existe ajuste consciente e não existe correção posterior. O estado que você leva para o sono se torna dominante e passa a operar como uma referência para a organização das experiências futuras. Ao contrário do que muitos acreditam, não há liberdade de escolha durante o sono. Uma vez que você cruza esse limiar, todo o processo passa a ser conduzido automaticamente com base no conteúdo que foi previamente aceito. Isso significa que o último estado emocional e mental do dia não é neutro, nem irrelevante, mas sim uma semente ativa que será cultivada ao longo das horas seguintes. Quando alguém adormece carregando frustração, preocupação ou sensação de insuficiência, esse estado não desaparece com o descanso. Ele é consolidado e reforçado, criando continuidade no padrão interno que tende a se manifestar novamente no dia seguinte. A repetição desse ciclo faz com que a pessoa acredite que está reagindo à realidade, quando na verdade está apenas expressando um padrão que foi reforçado anteriormente. Por outro lado, quando o indivíduo assume deliberadamente um estado de realização, tranquilidade ou satisfação antes de dormir, ele está introduzindo um padrão completamente diferente no sistema subconsciente. Esse novo estado passa a servir como base para a organização de pensamentos, decisões e percepções, influenciando diretamente a forma como a realidade será interpretada e vivida ao despertar. Esse momento exige responsabilidade, porque ele acontece todos os dias, independentemente de você estar consciente disso ou não. Ignorá-lo significa continuar criando de forma automática, repetindo padrões já estabelecidos. Assumi-lo, por outro lado, significa compreender que a direção da sua experiência começa a ser definida exatamente quando você decide com qual estado interno irá encerrar o seu dia. O ponto central de todo esse processo não está na repetição mecânica de palavras, nem na simples visualização passageira de cenários desejados, mas na capacidade deliberada de gerar um estado emocional coerente com aquilo que você deseja viver. A técnica fundamental consiste em provocar internamente a experiência de já estar vivendo aquilo que ainda não se manifestou externamente, utilizando o sentimento como substituto direto da realidade física. A pergunta mais poderosa que você pode fazer a si mesmo não é o que eu quero, mas sim como eu me sentiria se isso já fosse real agora? Essa pergunta desloca sua atenção do campo da falta para o campo da experiência, e é exatamente nesse deslocamento que ocorre a mudança criativa. O subconsciente não responde ao desejo formulado em palavras, ele responde ao estado emocional sustentado como verdade. Portanto, ao responder essa pergunta com profundidade, você começa a acessar o padrão interno que corresponde ao resultado desejado. Esse sentimento precisa ser mais do que uma ideia vaga ou uma tentativa superficial de convencimento. Ele deve ser construído com riqueza sensorial e emocional, como se fosse uma memória presente, não uma expectativa futura. Isso significa sentir alívio onde antes havia tensão, segurança onde antes havia dúvida, satisfação onde antes havia carência. Quando esse estado é assumido com consistência, ele passa a ocupar o lugar do antigo padrão interno, e o subconsciente começa a trabalhar a partir dessa nova referência. A atenção desempenha um papel decisivo nesse processo, pois aquilo que você sustenta com foco contínuo tende a se estabilizar como estado dominante. Não se trata de forçar pensamentos positivos, mas de manter a consciência alinhada com a experiência desejada por tempo suficiente para que ela se torne natural. A repetição aqui não é mecânica, mas emocional, pois cada vez que você retorna ao sentimento correto, você reforça o padrão que deseja instalar. O relaxamento é o facilitador que permite que essa impressão seja absorvida com mais profundidade. Quando o corpo desacelera e a mente reduz sua atividade crítica, o acesso ao subconsciente se torna mais direto,
e o estado emocional que você sustenta nesse momento tende a ser aceito com menos resistência. Por isso, o período que antecede o sono é especialmente poderoso, pois combina a diminuição da vigilância consciente com alta receptividade interna. No entanto, nada disso produz efeito real sem persistência. Um único momento de alinhamento não é suficiente para substituir padrões que foram reforçados por anos. É necessário repetir o processo até que o novo estado deixe de parecer artificial e passe a ser percebido como natural. Esse é o sinal de que a impressão foi consolidada, e a partir desse ponto, a manifestação externa deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma consequência inevitável do novo padrão interno. Um dos maiores equívocos na compreensão da mente humana está na crença de que o subconsciente possui algum tipo de julgamento próprio ou capacidade de escolha independente. Na realidade, o subconsciente não analisa, não questiona e não decide. Ele simplesmente executa com precisão aquilo que recebe como impressão dominante. Essa característica é exatamente o que o torna tão poderoso, mas também tão perigoso quando não há direção consciente. O subconsciente funciona como um mecanismo de reprodução fiel, que aceita como verdade tudo aquilo que é sentido com intensidade suficiente. Ele não faz distinção entre o que foi vivenciado externamente e o que foi construído internamente pela imaginação. Para ele, uma experiência emocionalmente carregada tem o mesmo valor, independentemente de sua origem. É por isso que cenários repetidos mentalmente, quando acompanhados de sentimento, acabam se materializando como experiências reais. Esse funcionamento automático significa que tanto estados positivos quanto negativos são processados da mesma forma. Se uma pessoa adormece sentindo ansiedade, insegurança ou frustração, o subconsciente não interpreta isso como algo a ser evitado. Ele interpreta como um comando a ser executado. Da mesma maneira, quando alguém assume um estado de realização, confiança e satisfação, esse padrão também é aceito e reproduzido sem resistência. O critério não é qualidade, mas intensidade e consistência do estado sentido. Compreender isso elimina completamente a ilusão de controle durante o sono. Uma vez que o indivíduo adormece, não há mais intervenção consciente possível. O processo criativo já foi iniciado e seguirá seu curso com base na última impressão recebida. Nesse sentido, o sono não é um momento de decisão, mas de execução. A decisão sempre acontece antes, no estado de vigília, quando ainda há liberdade para escolher deliberadamente o estado interno que será levado para esse momento. Essa compreensão leva a uma conclusão inevitável. A responsabilidade é inteiramente da mente consciente. Não se trata de controlar o subconsciente diretamente, mas de selecionar com precisão aquilo que será entregue a ele. O consciente funciona como um filtro e um direcionador, determinando quais estados emocionais serão reforçados e quais serão descartados. Quando essa seleção é feita de forma negligente, os resultados também serão desordenados. Quando é feita com intenção clara, os resultados seguem um padrão coerente. Portanto, dominar esse processo não exige esforço excessivo, mas sim consciência aplicada. Trata-se de assumir o papel de origem das impressões, entendendo que cada sentimento cultivado antes do sono é, na prática, uma instrução direta para o subconsciente. Ao aceitar essa responsabilidade, o indivíduo deixa de reagir aos efeitos e passa a atuar na causa, utilizando o funcionamento automático da mente não como um obstáculo, mas como um instrumento preciso de criação. Aquilo que você vivencia durante o dia não surge de forma aleatória, nem pode ser explicado apenas por circunstâncias externas ou coincidências isoladas. O estado de vigília funciona como um campo de expressão, onde se tornam visíveis os padrões que foram silenciosamente estabelecidos anteriormente. Em outras palavras, o dia não é o ponto de origem da sua realidade, mas sim o palco onde se revelam os resultados de um processo que começou antes, em um nível mais profundo da mente.
Durante a noite, especialmente no momento que antecede o sono, você planta impressões no subconsciente por meio dos sentimentos que sustenta como verdade. Essas impressões não permanecem abstratas, pois o subconsciente trabalha continuamente para organizá-las em formas concretas. Quando você desperta, aquilo que chama de realidade nada mais é do que a projeção dessas impressões internas, traduzidas em circunstâncias, encontros, decisões e acontecimentos. Essa compreensão muda completamente a maneira como você interpreta os eventos do dia. Em vez de vê-los como causas que determinam seu estado emocional, você passa a reconhecê-los como efeitos que refletem um estado previamente assumido. Situações que parecem externas e independentes, na verdade, carregam uma correspondência direta com o padrão interno que foi reforçado. Isso não significa que cada detalhe foi conscientemente escolhido, mas indica que existe uma coerência entre o que foi sentido e o que é experimentado. As ações que você toma ao longo do dia também seguem essa mesma lógica. Elas não surgem de um ponto neutro, mas são influenciadas pelas impressões que já estão ativas no subconsciente. Decisões, reações e até impulsos, aparentemente espontâneos, são, em grande parte, respostas a esses padrões internos. Dessa forma, o comportamento não é a origem da realidade, mas uma extensão dela. Mudar apenas as ações, sem alterar o estado interno, tende a produzir resultados limitados e temporários. O conceito de livre-arbítrio, dentro desse contexto, precisa ser reinterpretado. A liberdade não está em controlar diretamente cada evento que ocorre, mas em escolher conscientemente o estado emocional que será cultivado e levado ao subconsciente. Essa escolha define o tipo de impressão que será plantada e, consequentemente, o tipo de experiência que será colhida. Portanto, o verdadeiro poder de decisão está concentrado em um momento específico, aquele que antecede o sono. Quando você compreende que o ciclo é contínuo, fica evidente que cada noite representa uma nova oportunidade de ajuste. O que foi vivido durante o dia pode ser reinterpretado, neutralizado ou substituído por um estado diferente antes de dormir. Isso impede que padrões indesejados se perpetuem e permite que novos resultados comecem a surgir. A mudança da realidade não exige intervenção direta sobre o mundo externo, mas sim uma reorganização consistente do estado interno que alimenta esse ciclo. Assim, o dia deixa de ser um campo de luta contra as circunstâncias e passa a ser um reflexo observável de um processo invisível que você pode aprender a direcionar. Ao assumir essa perspectiva, você abandona a tentativa de controlar efeitos isolados e passa a atuar na causa real, utilizando a noite como um momento estratégico onde a realidade é, de fato, estruturada. Compreender o funcionamento do subconsciente e o papel do sono no processo criativo é apenas o primeiro passo, mas a transformação real só acontece quando esse conhecimento é convertido em prática disciplinada. Não se trata de um esforço ocasional ou de aplicar a técnica apenas quando conveniente, mas de estabelecer um padrão consistente de preparação emocional antes de dormir. Esse momento exige intenção clara, porque é nele que você define qual estado será levado ao subconsciente e, consequentemente, qual realidade começará a ser estruturada. A primeira regra dessa disciplina é simples, porém decisiva: não adormecer carregando sentimentos de frustração, derrota ou insatisfação. Isso não significa ignorar os acontecimentos do dia, mas sim impedir que eles se tornem a impressão dominante. Sempre que experiências negativas surgirem, é necessário neutralizá-las conscientemente, reinterpretando o ocorrido ou substituindo o estado emocional por outro que esteja alinhado com aquilo que você deseja viver. Esse ajuste não é automático, mas pode ser desenvolvido com prática deliberada. Neutralizar não é reprimir, mas transformar. Você pode, por exemplo, revisar mentalmente um evento do dia e reconstruí-lo da maneira como gostaria que tivesse acontecido, sentindo a versão corrigida como se fosse a real.
Esse processo reposiciona a experiência no nível interno, impedindo que o padrão indesejado seja reforçado. Ao fazer isso com frequência, você interrompe ciclos repetitivos e cria espaço para novas respostas e resultados. Depois de neutralizar o que não deseja perpetuar, o passo seguinte é assumir deliberadamente o estado que deseja consolidar. Isso exige escolher com precisão como você quer se sentir e sustentar esse sentimento com atenção e envolvimento emocional. Não basta pensar sobre o estado desejado, é necessário experimentá-lo internamente, como se já fosse parte da sua realidade atual. Esse é o momento em que você deixa de reagir ao dia e passa a direcionar o próximo. A repetição diária desse processo é o que produz reprogramação real. Um único esforço isolado não é suficiente para substituir padrões que foram reforçados ao longo do tempo. No entanto, quando essa prática se torna um hábito, o novo estado começa a se estabilizar, deixando de parecer artificial e passando a ser percebido como natural. É nesse ponto que o subconsciente passa a operar com base nesse novo padrão, gerando resultados coerentes com ele. Ao assumir essa responsabilidade, você se posiciona como o verdadeiro jardineiro da própria mente. Cada noite representa um momento de seleção de sementes, onde você decide quais estados serão cultivados e quais serão descartados. Com o tempo, essa prática deixa de ser um esforço consciente e se torna parte da sua forma de operar, permitindo que a criação da realidade deixe de ser acidental e passe a ser um processo dirigido com clareza e consistência. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos, criando uma mentalidade positiva e otimista. Nada pode te abalar, você é infinitamente livre, e para todo o sempre a sua realidade refletirá a sua eterna bem-aventurança. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E se você quiser um áudio de visualização feito sob medida para você, acesse o link WhatsApp na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.